a inteligência artificial está dando dinheiro para mais pessoas do que todas as tecnologias já inventadas no mundo até hoje. E tenho certeza que você sabe disso, ou ao menos consegue ver. Mas o que você não sabe é o como fazer parte dessas pessoas que estão ganhando dinheiro com inteligência artificial. E é isso o que eu vou te mostrar neste vídeo. Neste vídeo eu quero te mostrar como fazer dinheiro com inteligência artificial usando o seu celular, mesmo que esteja começando do zero, e a melhor parte de todas é que você vai fazer isso sem investir nada, ou seja, será tudo de forma gratuita. A maior parte das pessoas já usam a inteligência artificial no seu dia a dia, só que ao invés de usá-la para ganhar dinheiro, usam ela em coisas supérfluas, fazendo perguntas básicas e idiotas e pedindo os conselhos que, na melhor das hipóteses, não passam de conselhos de merda, desperdiçando todo o poder que a inteligência artificial tem para lhe gerar renda. Isso me dói mesmo. Temos dentro dos nossos celulares máquinas capazes de mudar completamente as nossas vidas, mas ao invés de usar essas máquinas para gerar renda, a maior parte das pessoas usam essas máquinas para fazer perguntas sem sentido. Ora, ChatGPT, posso usar calção com meias longas? Ora, o que significa paralelepípedo? Ora, posso cagar usando o celular? Ou melhor, posso limpar a bunda com a mão direita ou com a mão esquerda? São essas perguntas que as pessoas usam com a potência que nós temos, que pode gerar riqueza para a maior parte das pessoas. Parece brincadeira, mas é isso. Esse tipo de pergunta que as pessoas fazem diante da maior oportunidade de gerar riqueza que já tivemos. Mas isso acaba neste vídeo, então preste bastante atenção. Mas antes de prosseguirmos, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque deixando o seu like você ajuda o canal a crescer, e se inscrevendo no canal você não perde os próximos vídeos. E a melhor parte de todas é que isso não custa praticamente nada, só leva alguns segundos. Então vamos ao vídeo. Como gerar riqueza, ou seja, como fazer dinheiro com inteligência artificial usando o seu celular. Como eu disse, a maioria das pessoas só usa a inteligência artificial como se fosse um boneco, usam a inteligência artificial como se fosse uma coisa engraçada, não vê todo o potencial que a inteligência artificial tem de gerar renda a essas pessoas. E como eu disse, isso vai acabar neste vídeo. Existem várias formas, na verdade, de que você pode usar a inteligência artificial para te ajudar a gerar renda na internet. Dentre elas a venda de produtos, dentre elas a prestação de serviços, dentre elas a criação de conteúdo. Existem várias formas que, de todas as formas, a inteligência artificial pode exercer o seu papel no que diz respeito a te ajudar a executar essas formas. Mas neste vídeo em particular eu vou focar para a prestação de serviços, que é basicamente isso. Isso é basicamente você achar pessoas que têm um problema. Nesse caso, na maioria das vezes, são empresas que estão sofrendo um problema, têm uma dificuldade, e você presta um serviço em prol da resolução desse problema, e eles vão te pagar por essa solução. É basicamente isso, e é isso que eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso neste vídeo. Então, para você fazer isso, para você poder prestar serviços, você precisa de 3 coisas praticamente. A primeira coisa é o cliente, neste caso é a pessoa para a qual você vai resolver esse problema. A segunda coisa é a persuasão, porque você vai precisar da persuasão para convencer esse cliente a te dar esse serviço. E a terceira coisa, você vai precisar do próprio serviço, você vai precisar executar o próprio serviço. Por quê? Porque você não consegue ajudar um cliente com design se você não sabe criar designs. Mas a melhor coisa de todas é que você consegue fazer tudo praticamente através da inteligência artificial. Hoje em dia você não precisa ser um bom designer, você não precisa ser um bom copywriter, você não precisa ser um bom editor, você não precisa ser um bom especialista em nada praticamente. Você só precisa saber dar ordens, e preste bastante atenção a isso. A única habilidade que mais importa nos dias atuais é a habilidade de dar instruções, é a habilidade de dar ordens, porque a inteligência artificial é o subordinado mais obediente que já tivemos em séculos. E é isso, ele obedece, ele segue as ordens que você dá. Se você manda ele criar um design e esse design sai bom,
isso significa que você deu boas ordens. Mas se você não consegue bons resultados, a culpa não é da inteligência artificial, a culpa foi você, ou seja, a culpa é sua, porque você não deu ordens suficientes, você não deu instruções suficientes para que ele criasse o que você deseja. Então é basicamente isso. Você precisa saber dar ordens, e essas ordens chamamos muito mais de prompts. Neste caso são comandos que você dá à inteligência artificial. Então essa é a única habilidade que você precisa dominar. Você não precisa saber fazer design, mas sim saber dar ordens à inteligência artificial para ela fazer bons designs. É basicamente isso. Então, primeiro, você vai ter que achar clientes. Segundo, você vai ter que convencer esses clientes a te darem o serviço. E terceiro, você vai ter que criar esses serviços para essas empresas. Então, vamos começar com o primeiro passo. Como achar esses clientes? Como eu disse, essa forma é a prestação de serviços para pequenos negócios locais, porque de acordo com a minha experiência, onde já passei semanas e semanas fazendo isso, eu percebi que os clientes mais valiosos que existem dentro deste mercado de prestação de serviços são os pequenos negócios locais. E quando falo de pequenos negócios locais, estou a falar de pequenas barbearias, pequenos restaurantes, dentistas, estou a falar de pequenos salões de beleza. São esses pequenos negócios que estão dispostos a pagar para você, para pequenos designers, para pequenas empresas que prestam serviços em prol deles terem clientes. Por quê? Porque o único objetivo desses pequenos negócios é ter cada vez mais clientes no seu estabelecimento. Por exemplo, um salão de beleza quer mais pessoas para poderem tratar o seu cabelo, um dentista quer mais pessoas que querem tratar a sua saúde bucal, e é basicamente isso. Um barbeiro quer mais pessoas que querem cortar cabelo, assim como organizar a barba. Então, o que você vai fazer é apresentar soluções que vão ajudar esses pequenos negócios a terem mais clientes. É basicamente isso. E onde, ou seja, a questão principal é o onde encontrar esses negócios, e é isso que eu vou te dizer agora. Para você encontrar esses pequenos negócios locais, você vai usar a ajuda da biblioteca de anúncios do Facebook. Por que a biblioteca de anúncios do Facebook? Na biblioteca de anúncios do Facebook é onde são colocados todos os anúncios que são rodados dentro do Facebook, ou seja, lá estão catalogados todos os anúncios que estão dentro do Facebook. E lá você vai fazer o quê? Você vai entrar no Google, ou seja, no seu celular, você vai pesquisar por biblioteca de anúncios do Facebook e vai clicar no primeiro resultado de pesquisa. E ao entrar aí, você vai ver duas abas: a aba da localização, onde você vai colocar Moçambique, neste caso é a sua localização, e vai clicar em aplicar. E na outra aba você vai colocar e selecionar em todas as categorias, e depois disso você verá uma barra de pesquisa, e essa barra de pesquisa é o nosso ponto chave, ou seja, é a nossa virada de chave. Essa barra de pesquisa vai te possibilitar pesquisar por palavras-chave que vão te possibilitar encontrar esses pequenos negócios. Por exemplo, se você quer uma barbearia, você vai pesquisar por barbearia, depois colocar a localização, por exemplo, barbearia Maputo, barbearia Zambésia, barbearia Beira, barbearia Inhambane. Por quê? Porque que colocar a localização final? Você vai colocar a sua localização para poder encontrar esses pequenos negócios locais, porque de acordo com a minha experiência, a maioria desses vão querer se encontrar pessoalmente contigo, e será muito mais fácil encontrar-se com eles se você está na mesma região. Então, por exemplo, você vai colocar aí dentista Maputo, se a sua localização for Maputo. Então, pesquisar, e ao pesquisar você verá todos os anúncios que foram publicados no Facebook por dentistas estão em Maputo, e nesses anúncios tem números desses pequenos negócios, e são nesses números que você vai encontrar o contato com essas pessoas. Ou seja, depois disso você vai recolher esses números, você vai encontrar números dentro da biblioteca de anúncios do Facebook através de palavras-chave, e são muitas palavras-chave que você pode usar para barbearia, salão de beleza, dentista,
use palavras-chave que vão te ajudar o máximo, para que vão te ajudar a encontrar esses clientes, e use atrás da palavra-chave, eu repito, atrás da palavra-chave, a sua localização, porque de acordo com a minha experiência, eu repito, eles vão querer se encontrar contigo, e isso é uma vantagem, porque ao querer se encontrar contigo, isso significa que eles estão a se comprometer com a sua solução, e ao se comprometer com a sua solução, eles estão mais inclinados a te pagarem por isso. Então é basicamente isso. Então esse é o primeiro passo de como é que você vai achar os contactos dessas pessoas. E o segundo passo é o passo da persuasão, o passo da abordagem, o como é que você vai abordar essas pessoas para poder elas te darem um problema. Mas antes de abordar, você deve ser um bom analista. Essa é uma das habilidades que você vai ter que aperfeiçoar, saber analisar, saber ser um bom analista, tirar conclusões no que você consegue ver. E o que é que você vai analisar? Você vai analisar o perfil de cada pequeno negócio. Você vai ver, ok, esse pequeno negócio, se fosse para tornar ele melhor, o que eu mudaria? Eu mudaria a capa, eu mudaria o logotipo, eu mudaria a forma de escrita, eu mudaria o anúncio, eu criaria um site melhor. Então são essas perguntas que você deve se fazer e tirar respostas para que você consiga saber o que ele está enfrentando problemas, porque a maioria desses pequenos negócios tem problemas que nem eles sabem que tem. Por exemplo, nos últimos dias eu fiz um vídeo explicando como fazer sites para pequenos negócios, sites profissionais, neste caso, sites que vão lhes possibilitar atrair mais clientes. E a maioria das pessoas que eu encontrava não sabiam nem sequer a definição de um site, eles não sabiam que existia um site, neste caso. Então você vai ter que explicar para eles: olha, um site vai te ajudar a ter mais clientes, porque um site é um lugar onde as pessoas vão pesquisar na Google, vão te encontrar tudo e tal, e ele vai ver o valor daquilo, vai te dar o serviço e você vai realizar, e ao realizar o serviço ele vai te pagar. E aqui está a virada de chave. Na hora da abordagem, você deve tomar em conta uma coisa muito importante, e essa coisa que é crucial na hora da abordagem é a seguinte: você não cobra primeiro, você realiza a atividade, depois cobra quando esse seu cliente gostar. Por exemplo, vamos supor que você identificou que o logotipo dele é um logotipo mal feito, ou seja, não tem um bom designer. Então você identificou que não tem um bom logotipo, você vai abordar a ele, vai dizer: olha, eu vi o seu negócio no Facebook e gostei do seu negócio, mas tem uma coisa que eu acho que está diminuindo a sua aquisição de clientes. Acho que é o seu logotipo. O seu logotipo não demonstra profissionalismo, e eu posso te ajudar com isso. Eu posso criar 5 logotipos e te mandar, se você gostar de um deles, e aí você pode me pagar pelo meu serviço. Você viu que você não cobrou primeiro, você vai realizar a atividade, nesse caso que é a tarefa, depois vai cobrar se ele gostar. Isso diminui a recusa, ou seja, isso diminui a chance deles se recusarem. Afinal de contas, eles não têm nada a perder. Isso aumenta também o nível de confiança. Por quê? Porque são 2 sentimentos, na verdade, que a pessoa deve sentir para poder realizar uma transação contigo: o sentimento de confiança e o sentimento de segurança. Então isso traz segurança, assim como confiança. Segurança por quê? Porque você não vai levar o dinheiro dele e depois criar o serviço, mas sim, você vai criar o serviço e depois levar o dinheiro dele. Ele vai te dar o dinheiro só e só se ele gostar. É basicamente isso. Então, depois de você encontrar o cliente, que é o primeiro passo, o segundo passo, abordar o cliente com essa chave de ouro, neste caso prometendo realizar, depois cobrar, e só falta você realizar a atividade propriamente dita. E essa fase é a fase que eu disse que você deve ser um bom doador de instruções. Você deve saber doar instruções à inteligência artificial. Vamos supor que você identificou um perfil e viu que esse cliente não tem um site. Então você viu um problema. Então você vai abordar esse cliente e mostrar que, olha, ficar sem um site é uma desvantagem, porque a maioria das pessoas pesquisam negócios como o seu no Google. E se você não tem um site, você não está no Google. Então eu tenho que te ajudar a criar um site. E eu vou criar um site, vou te mostrar esse site. Se você gostar, você me paga. Então, se ele concordar, você vai ter que criar um site. Mas como eu disse, você não precisa saber nada de criação de sites. Por quê? Porque a inteligência artificial faz isso por ti.
Então você vai ter que entrar na inteligência artificial, dar ordens para a inteligência artificial para que ela crie sites, para que ela crie um site por ti. Então é basicamente isso. Então agora tenho algo para te dizer. Inteligências artificiais são muitas, mas muitas inteligências artificiais que tem por aí. Mas eu te recomendo 3 inteligências artificiais. A primeira é o Claude. E o Claude você vai usar para textos, principalmente para, por exemplo, ajudar com copywriting, para ajudar com criação de vídeos, estratégias, elaboração de projetos. Você vai usar o Claude. Para imagem você vai usar o Chat GPT. É a melhor inteligência artificial que eu já vi, gratuita, de imagem, e que vai te ajudar a fazer isso, bons designs. Então, para textos você vai usar Claude, para imagem você vai usar Claude, e para sites, aplicativos, essas coisas aí que precisam de código, você vai usar novamente o Claude. Então, aqui você só tem 2 inteligências artificiais que tem um plano gratuito que vale a pena, que podem te beneficiar. Então é basicamente isso. Com essas informações você pode já colocar a mão na massa, mas eu acredito que o que eu dei aqui não é o suficiente para estar tudo claro para ti, mas eu sei que pelo menos eu te mostrei a oportunidade. Se você quer mesmo aprofundar nisso, é só clicar no link que está aí na descrição e vem falar comigo no WhatsApp, que eu te ajudo com o passo a passo do como fazer isso. Eu sou atrasado e por esse vídeo é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.